Você irá assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico com revelações da graça do nosso Senhor Jesus e certamente você será abençoado. Portanto, deixa o teu like, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, participe você também dessa maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive pela fé no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra aumente o uso da tua fé, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a pura, a autêntica, a melhor definição para essa palavra tão pequena, mas de tão amplo significado e de infinito poder. A palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem e tudo o que existe pela fé. Ele creu e falou com autoridade e poder, e aconteceu tudo da forma como ele estabeleceu. E isso se constitui, meus irmãos, na verdade, em uma grande aula, uma lição para todos nós, da forma como ele quer que vivamos. No trecho que acabamos de apresentar, vemos uma parte do processo de criação do mundo e da vida terrestre, onde o Senhor, do nada, tudo criou, usando única e exclusivamente a sua fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus. Meus amados, desde a criação do mundo, Deus espera que confiemos nele.
Isso é fé. Quando ele deu a ordem a Adão e Eva de não comerem do fruto da árvore do centro do jardim, era para eles usarem a fé, confiar no Senhor e obedecer. Mas agora, no Novo Testamento, no Pacto da Graça, Deus requer ainda mais da nossa fé. Ele exige que vivamos exclusivamente pela fé em Jesus e na sua obra. E é pela fé o único caminho que o Senhor nos deixou para a nossa salvação. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nosso Senhor. Então fica claro, meus amados, que a nossa salvação é pela graça, é pela fé em Jesus e não pelas obras da extinta lei de Moisés. Observe que a falta de fé nos submete tanto à morte carnal quanto à espiritual. O rei Asa, acometido de uma doença nos seus pés, permaneceu enfermo, meus amados, por 2 anos e não buscou o Senhor, mas aos médicos, e não obteve cura, mas foi sentenciado à morte. 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Meus amados, Deus nos criou para que nele creiamos integralmente. Ele não nos quer duvidando dele e do seu poder, nem tampouco acreditando em falsos deuses ou elementos de idolatria, nem nos quer tampouco em cima do muro. Não ofenda o nosso grande Deus, o poderoso, o Criador de tudo, substituindo a fé nele pela fé num copo d'água, num óleo ungido, na água do Rio Jordão, no lenço suado, no sal grosso, nem mesmo no sacrifício da lei mosaica, jejum de alimento, vigílias, subida aos montes, batismo nas águas. Isso é o judaísmo, puro judaísmo, meus irmãos, e não cristianismo. Tudo isso só serve para negar a nossa fé em Jesus. Quem se ofereceu em sacrifício único para nos aperfeiçoar para todo sempre foi Ele, foi Jesus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia e não desmantele a tua fé, meu irmão. Não entre em condenação, não negue ao nosso Senhor Jesus. Mas infelizmente, meus amados, é o que todos do mundo e a grande maioria do povo evangélico está fazendo, negando a Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glórias a Deus. Depois no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Meus irmãos, mas o que significa viver pela fé no Senhor? Significa, meus amados, muito mais do que crer num Deus que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Significa viver em espírito. Significa contemplar espiritualmente o que o mundo não consegue ver. Significa, meus amados, exercer o poder de ir mais além do que esta vida. É antecipar a vida eterna que o Senhor tem reservado para todos que o amam. É garantir a salvação pela graça do Senhor. Porque é somente pela graça, pela fé em Jesus, que nós seremos salvos. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Meus irmãos, foi pela fé que o nosso mundo e a nossa vida se iniciaram. E é pela fé que Deus espera que continuemos a viver. Pela fé nele, somente nele. Já que também é pela fé que alcançaremos a vida eterna com ele. Buscar o reino de Deus e a sua justiça significa andarmos nos caminhos do Senhor para sermos por ele justificados e condecorados com a grande salvação oferecida por Jesus aos seus fiéis. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de bebeis, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Meus irmãos, então, a fé é o princípio de tudo. O princípio das nossas bênçãos, porque Deus abençoa os que creem nele. E o princípio da nossa salvação, porque somente pela graça seremos salvos. O uso da fé nos condiciona a viver pela nossa fé. Mas não se esqueçam, meus irmãos, Deus espera que a nossa fé esteja centrada somente em Jesus. Existem congregações, e não são poucas, que estão desviando a fé do seu povo para outros deuses, para santos, para guias espirituais, outras para objetos, que são idolatria, copo de água, óleo ungido, sal grosso, água do Rio Jordão e etc. Essa fé é maligna, é nociva, equivocada, porque nesse caso, essa fé é o princípio da morte eterna. Porque deixar de acreditar no Deus vivo para crer em falsos deuses, em elementos de idolatria. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos,
e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a palavra do Senhor diz: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, a idolatria é um pecado severamente condenado pelo Senhor, porque significa trocar o Deus real, o único Deus verdadeiro, por um objeto ou um ser sem poderes. Significa colocar algo ilegítimo, falso, sem autenticidade, no mesmo nível do Senhor. É uma profanação da santidade do nosso Deus, que é inigualável, é incomparável, é santo, é todo-poderoso, é único, é vivo e é fiel às suas palavras, às suas promessas e aos seus princípios. Portanto, dessa forma, meus irmãos, o castigo ou mesmo a condenação de Deus para os ímpios também é parte da sua fidelidade. Cuidado, meus irmãos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.